Senhor Jesus é maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelos seus milagres. Obrigado por suas bênçãos. Obrigado pelo que o Senhor é. Muito obrigada, Senhor Jesus. Falando em milagre, hoje, antes de sair de casa, começou a me dar uma dor no rim, uma pedrinha indesejada no rim, aí eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que ligar para alguém se continuar assim. Falei, Deus, eu não aceito isso não. Falei, Deus, é o seguinte, eu estou sentindo cólica renal, mas tem um culto aí, às 3 horas, eu tenho que estar 2h30 na igreja, e o Senhor tira essa dor. Irmãos, Deus tem sido tão maravilhoso comigo, mas tão maravilhoso, que eu não estou sentindo mais dor nenhuma. E Deus, Ele tem me surpreendido todas as vezes. Muitas vezes a gente pensa assim, mas Deus não te curou de ter pedra no rim? Eu não sei qual que é o propósito de Deus na minha vida. Mas de uma coisa eu sei, meus irmãos, que todas as vezes que me dá uma cólica renal e eu tenho um culto para ir, Deus me sustenta durante todo o culto. Ele não deixa eu sentir nenhuma dor. E não é a primeira vez que isso acontece. Teve uma outra vez também que tinha culto de mulheres. No domingo de manhã eu ia dar aula na escola bíblica. Tinha o culto de manhã, tinha o culto à noite. E eu com dor, eu orei e falei assim, Deus, é o seguinte. Se está nos seus planos para me curar, eu não sei. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode me curar. Mas se não for da sua vontade, o Senhor dá um jeitinho de eu não sentir nada. Que eu tenho um culto hoje, tenho aula na escola bíblica amanhã, tenho culto à noite, então o Senhor dá um jeitinho. Meus irmãos, eu fiquei o sábado, durante o culto de mulheres inteiro sem dor, o domingo de manhã, o domingo à noite, e no dia seguinte a pedra saiu. Eu falei, olha como meu Deus é um Deus de milagre. Muitas vezes a gente pensa, e quando fala em milagre, a gente fala assim, ela foi curada de tal coisa. Muitas vezes, o milagre vem em pequenos detalhes. Em pequenos detalhes. Porque para mim, isso já é um milagre. Porque para quem sabe, a cólica renal é terrível. E você tem que ir para o hospital e tomar vários medicamentos. E eu grávida não posso tomar nada. E como que faz? Falei, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. E Deus me manteve firme, sem dor nenhuma. Esse é o Deus de milagre na minha vida. E eu agradeci ao Senhor, falei, Senhor, obrigada, porque eu não precisei ir para o hospital. Obrigada porque a pedra depois saiu, não precisei de cirurgia, e não precisei nem tomar remédio, porque eu não posso tomar nenhum tipo de remédio. Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus de milagre. Precisamos entender, muitas vezes, o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus. Deus não te curou? Deus não tirou as pedras. Mas só que Deus me manteve e eu não precisei de cirurgia. Elas saíram sozinhas depois. Isso para mim já é um milagre. Mas na semana seguinte você teve de novo. Não importa. Deus continua me mantendo todas as vezes. E eu louvo a Deus por isso. Deus é um Deus de milagre. Eu amo esse Deus. Mas nessa tarde, eu quero falar sobre um outro assunto. Abra sua Bíblia lá em Mateus. No capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Estava dando aula recentemente na escola bíblica e estamos falando com os jovens sobre parábolas, estudando sobre parábolas. E essa parábola em particular falou muito ao meu coração. É uma parábola muito conhecida, onde Deus coloca comparações para que venhamos entender o seu propósito. Ele coloca comparações onde venhamos entender o que Ele está desejando nos ensinar. E aqui é a parábola do joio. E é uma parábola muito conhecida, e quando se fala em joio, a gente já começa, até pensar em algumas pessoas, Falou a palavra joio, a gente pensa, já vem assim, automaticamente, aquela pessoa é joio. Mas nós vamos ver sobre isso durante essa mensagem. Diz assim, no capítulo 13, Mateus 13, 24 ao 30.
Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Ele semeou semente boa. 25. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Desce mais um pouquinho, lá no versículo 36. Que aqui nós vamos ver a explicação dessa parábola. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os seus discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por essa tarde, obrigada por esse privilégio que nós temos de poder adorar o seu nome. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido. Que nessa tarde não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida, Senhor. Que a tua igreja possa ouvir a sua voz, que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer nessa tarde e guardar a sua palavra no nosso coração e meditar nela de dia e de noite, Senhor Jesus. E que tudo seja feito para a honra e a glória do seu nome. Amém. Meditando nessa palavra, eu fui pesquisar um pouco sobre joio. Porque a gente escuta bastante sobre joio e a gente acaba não pesquisando, nem conhecendo muitas vezes como que é o joio. Na minha percepção, eu imaginava que era uma planta totalmente diferente do trigo. Para mim, dava para reconhecer ele. Mas pesquisando um pouco, me aprofundando nisso, o joio, ele é muito parecido com o trigo. Quando ele é novinho, muito parecido. Ele é muito parecido com o trigo. Os dois são verdinhos, os dois são bem iguais, os dois são bem parecidos. Por isso que eles falam, não arranque agora, porque então vai sair tudo junto. E aí eu comecei a pesquisar, por que tem que arrancar só depois? Porque depois ele fica diferente do trigo. Ele fica de uma cor um pouco lilás, um roxinho. Aí dá para ver a diferença, porque o trigo ele fica amarelo. Acho que todos aqui já devem conhecer o trigo. Muitas vezes ele faz parte da mesa da Santa Ceia. Muitas vezes as irmãs usam ele como decoração. Depois que o trigo amadureceu, aí dá para ver a diferença do joio. Porque aí o joio ele vai se destacar. Aí aonde eles vão fazer a colheita,
E aí sim, eles vão arrancar o joio do meio do trigo e vão lançar no fogo. Porque aquele joio, ele não vai servir para nada. Ele é conhecido como aquelas ervas daninhas que invadem os nossos jardins, que temos que arrancar todo dia. A horta, quem já teve uma horta sabe como que é também. No meio do alface está crescendo aquela plantinha lá que todos os dias você tem que ir arrancar. Teve uma vez que eu tive uma experiência muito engraçada. Fui fazer um teste num sítio, em Minas Gerais, e eu plantei alho. Falei, vai nascer alho aqui. Fiz a plantação, fiz um montinho lá, tudo bonitinho. Eu mesmo coloquei a mão ali na terra, não vou falar massa porque era terra, coloquei a mão na terra ali. Deu um trabalho, irmãos, pegar na enxada, mas eu consegui. Eu fiz ali, plantei o alho, mas só que eu precisava voltar para Campinas, estava de férias, então os dias que eu estava de férias, eu consegui cuidar. Eu regava todo dia, eu ia lá, conversava, minha mãe fala que tem que conversar para as coisinhas crescerem, né? Conversava com o alinho, tudo bonitinho. Mas só que eu voltei para Campinas e não tinha mais quem cuidasse desse alho. Depois de um tempo, eu voltei novamente para o local, estava cheio de ervas daninhas. E essas ervas daninhas sufocaram o meu alho. Não deu alho, só deu erva daninha. Aí eu tive que cavucar bem, ainda achei uns bem pequenininhos, eles não desenvolveram. Eu ainda consegui fazer um arroz com uma cabecinha de alho. Né, que eu falei assim, não, eu tenho que fazer pelo menos um arroz com alho que eu plantei, deu trabalho. Pelo menos um eu consegui, mas os dentinhos ficaram bem pequenininhos, porque essa erva sufocou. Se não arranca, sufoca. Mas só que nessa plantação do trigo, não tem como fazer isso, durante o processo ir arrancando. Não tem como, porque eles são muito parecidos. Se nessa plantação de trigo fizeram o que a gente faz na horta, uma plantação de alho, que é arrancar todo dia, nós vamos arrancar trigo junto. Então não podemos fazer isso. Então tem que esperar. E aqui nessa ilustração, nessa parábola, o que Deus está querendo dizer é que a plantação, o terreno é o mundo. Somos todos nós. E Deus plantou trigo. Deus não plantou joio. O joio veio depois. E na parábola fala que o joio veio, os empregados perguntam, mas de onde surgiu esse joio? Quando estávamos dormindo, o inimigo veio e plantou o joio no meio da plantação. Agora nós vamos ter que esperar até o fim para poder colher. O que Deus está querendo dizer nessa parábola? Que ele plantou trigo, ele não plantou joio. Todos nós fomos plantados como trigo, mas infelizmente veio o inimigo e vai plantando aquela sementinha no nosso coração e vai transformando muitas pessoas em joio. Muitas pessoas em joio. Ah, mas vamos arrancar esse joio do nosso meio? Não, nós não podemos. Porque esse joio que infelizmente o inimigo plantou no coração de algumas pessoas, só será separado no fim do tempo. Somente no fim do tempo. E quem fará isso é Jesus, não somos nós. E o fim deles é muito triste. O fim deles, deixa eu voltar aqui. No versículo 30. Deixa eu achar aqui rapidinho, se é no 30 ou se é na explicação. Acho que é na explicação, no 43. Que fala que no 43, no 42, na verdade. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Imagina como é esse lugar. Você consegue imaginar como é esse lugar? Você chorar e ranger os dentes de desespero? Deve ser um sofrimento terrível, a ponto de você ranger os dentes de desespero. Você desejar a morte e não poder ter a morte? Ali já era, é a eternidade assim. Chorando e rangendo os dentes de desespero. E aqui nessa parábola,
eu quero citar 3 pontos que Deus colocou no meu coração. E o primeiro ponto é: só Jesus sabe quem é joio e trigo no meio do seu povo. Não cabe a nós apontar o dedo e falar: esse é joio, aquele ali acabou de entrar é trigo, aquele ali é joio. Não, eu sou trigo. Nunca nós vamos reconhecer que nós somos joio, né? Não, eu sou trigo, aquele é joio, trigo, joio, trigo. Tem mais uns trigos. Não, aquele ali é joio. Isso não cabe a nós. Só Deus pode julgar as pessoas, porque o julgamento de Deus é totalmente diferente do nosso. E glória a Deus por isso. No céu, não sei se isso será possível, mas teremos muita surpresa. Terão pessoas que você vai olhar e falar assim: que você subiu? Mas para mim você era joio, porque o julgamento de Deus é diferente do nosso. E quando nós estamos julgando, já estamos fazendo papel de joio, porque o papel de trigo não é julgar. O Senhor é quem julga. Nós devemos o quê? Amar o nosso próximo. Nós, como trigo, devemos olhar para um joio e falar assim: eu vou te ajudar a voltar a ser trigo. Você se afastou dos caminhos do Senhor, está querendo ser joio? Não vou deixar não, eu vou orar por você todos os dias, vou levantar de madrugada, vou interceder por sua vida. Cabe ao Senhor julgar, a nós cabe apenas amar. Devemos apenas amar. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Deus conhece a intenção do seu coração. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Deus, Ele conhece o que está realmente dentro do seu coração. Ele conhece. Quantas vezes, quando eu ia orar, eu pensava que conseguia enganar Deus, né? Que bobinha. Ia orar, Deus, sabe o que é? Não é que eu estou com raiva daquela pessoa. É que, aí um dia, o Espírito Santo acho que deu um toque. Aí ele falou assim: peraí, eu sei o que está no seu coração. Deus, Ele sonda o seu coração, Ele sabe o que está no seu coração. Por que você não é sincera? Nem com Deus, e nem com você, nem com Deus, você não está sendo sincera. Aí foi onde eu comecei a colocar perante o Senhor: Senhor, é o seguinte, eu estou tendo um sentimento aqui, muito feio, que eu não gostaria de ter. Eu estou sentindo raiva de certa pessoa, eu não quero sentir isso. E eu comecei a ser sincera com o Senhor, parar de tentar me enganar e parar de pensar que eu estava enganando o Senhor. Senhor, eu estou sentindo isso, não queria, estou me sentindo bem constrangida com esse sentimento. Eu não queria sentir raiva. Se o Senhor não me ajudar a tirar isso de dentro do meu coração, eu não vou conseguir sozinha. Quando eu mudei a minha oração, as coisas começaram a mudar. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece a intenção do coração do seu irmão ao lado, do seu vizinho, dos seus parentes, dos seus amigos. Deus sabe. Somente Deus pode apontar e falar: este é joio e esse é trigo. O nosso dever é amar a todos igualmente, a cuidar dos nossos irmãos em Cristo Jesus, a amar os nossos inimigos, a amar o nosso vizinho, a amar aquele vizinho que pega no seu pé, aquele patrão que pega no seu pé. O nosso dever é amar, é cuidar apenas. O resto, quem cuida é o Senhor Jesus, quem julga é o Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui na terra, o nosso dever é cuidar da nossa vida espiritual, porque a salvação, ela é individual. Ela é individual. Então nós temos que preocupar com a nossa salvação, cuidar da nossa vida espiritual, ter intimidade com Deus e não ficar preocupado em falar da vida do nosso próximo e julgar o nosso próximo.
Porque isso cabe ao Senhor Jesus. Somente Ele sabe de todas as coisas. Somente Ele sabe, somente Ele pode falar sim ou não. E isso vai acontecer lá no final. A plantação de trigo foi feita. O joio está espalhado pelo meio? Está espalhado sim. E por isso também que devemos tomar cuidado. Por isso que nós devemos estudar a palavra do Senhor. Por isso devemos estudar a palavra do Senhor todos os dias. Porque tem joio perto de nós. E nós temos que tomar cuidado para que esse joio não venha contaminar a nossa vida. Temos que tomar cuidado. Porque o diabo, ele está sempre querendo destruir a nossa vida. Sempre nos afastar. O objetivo dele é levar o máximo possível com ele. Esse é o objetivo dele. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Só isso que o diabo quer fazer. E nós temos que vigiar. Vigiar para que não venhamos ser contaminados pelas pessoas, pelas ações de Satanás para nos levar para ele. Está repreendido em nome de Jesus. Somos do Senhor Jesus. Somos trigos no Senhor. E vamos permanecer assim até o dia dele voltar. E quando ele voltar, ele vai separar o trigo e o joio. E em nome de Jesus, nós estaremos nesse meio do trigo. E iremos reinar junto com ele. Estaremos frente a frente com o nosso Pai. E esse dia está muito próximo. Os sinais estão cada vez mais fortes. E olha que incrível. O joio foi plantado quando eles estavam dormindo. Quantas vezes nós estamos dormindo espiritualmente? E vamos esfriando, esfriando, esfriando. E a gente pensa, tudo bem, mas não está nada bem. A gente pensa que nós estamos ainda sendo trigo, quando na verdade já estamos transformando em joio. Cuidado, precisamos prestar atenção, Jesus está voltando e não é brincadeira. Ah, mas eu escuto isso desde criancinha. A minha avó falava disso, a minha bisavó falava disso. O Senhor pode voltar para nós, em particular, a qualquer momento. Muitas vezes a gente foca só em quê? Ah, Jesus vai voltar a buscar todo mundo de uma só vez. Mas e aqueles que já morreram? Jesus já voltou em particular para eles. E aí? Nós não sabemos a nossa hora. Não sabemos o que pode acontecer com a gente. Não sabemos a hora que Jesus vai falar assim, agora é a sua vez de ir. Não sabemos, então devemos estar preparados. Não podemos estar dormindo. E infelizmente, nós estamos vivendo uma geração, se os irmãos observarem, uma geração muito desligada. Uma geração que está realmente dormindo. Dormindo, onde, não tem nada a ver, não tem problema, o que tem? Precisamos tomar cuidado, os princípios do Senhor, eles não mudaram. A tecnologia chegou, mas nós temos que contextualizar todas as coisas. Não todas as coisas, o princípio do Senhor Jesus não deve ser contextualizado. Se a palavra fala que matar é pecado, que leva para o inferno, matar é pecado e leva para o inferno até hoje. Isso nunca vai mudar. Não, vamos contextualizar. Matar é pecado. Calma, vamos contextualizar a Bíblia. Não existe isso. Não existe isso. Os princípios devem ser mantidos. O que é certo continua sendo certo e o que é errado continua sendo errado. Quantas vezes acontecem algumas coisas que eu falo, nossa, eu me sinto, como dizem, né? Nossa, você é quadrada, antiquada, você está velha já passou. De alguns princípios que não devem se perder. E às vezes eu já até me senti como se eu realmente estivesse errada de pensar daquele jeito. Uma vez eu vi uma reportagem, uma entrevista de uma cantora muito famosa. E a entrevistadora começou a fazer algumas perguntas para ela, e ela persistiu no princípio dela. Ela falou, não, isso que você está me dizendo é errado, e eu não faço. E a entrevistadora continuou forçando. Não, mas como assim? Hoje é normal. Olha o que a entrevistadora falava. Parece o diabo falando na sua orelha, né? Não, mas é normal. Todo mundo está fazendo. Hoje é super normal. Não tem nada a ver. Aí, acho que ela ficou um pouco nervosa, ela olhou para a entrevistadora e falou assim, você está me fazendo sentir como se eu estivesse errada, quando na verdade os errados são vocês que estão fazendo o errado. Para mim o certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado, e acabou, isso vai ser até o fim da minha vida. Na hora a entrevistadora parou. E nós devemos tomar cuidado com isso.
Porque o certo continua sendo certo. Princípios do Senhor continua sendo princípios do Senhor Jesus. Não entra em contextualização, não entra nessa modernidade toda que nós vivemos. Podemos modernizar algumas coisas na igreja? Sim, claro. Antigamente era o reto projetor, hoje nós temos o data show, que é mais fácil. Antigamente tínhamos que virar a folhinha, era escrito, era tudo escrito na mão. Aí às vezes a gente confundia as folhas, que era tanta folha para trocar no reto projetor, que a gente acabava esquecendo, trocava os louvores. Hoje não, hoje é tudo digitado. Joga lá, lança lá, aparece lá e olha que delícia. Como facilitou, mas a palavra do Senhor, ela não muda. A ordem do Senhor, ela não muda. Então temos que tomar cuidado para que o joio não entre no nosso coração. Para que Satanás não venha de mansinho entrar no nosso coração. Segundo ponto, como eu já tinha dito, os filhos de Deus são trigo desde a implantação do reino. O reino não é composto por joio que se transformou em trigo. Eu não lembro o nome, essa frase não é minha, é de um escritor, eu não lembro o nome dele agora para poder citar para vocês. Mas ele também diz o seguinte: os judeus chamavam o joio de trigo bastardo, ou trigo degenerado, que havia se deturpado para o mal. E a grande lição que Jesus ensina com isso é que sempre há um poder demoníaco no mundo tentando destruir a boa semente de Deus. Infelizmente isso tem acontecido e temos visto isso acontecer com muitas pessoas. É triste. Não queríamos que isso acontecesse. Queríamos ver todos firmes, queríamos ver todos nos caminhos do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, isso está acontecendo. Muito trigo se transformando em joio, muitas pessoas deixando, porque eu estou triste, e lá tem o que eu preciso. Não, o que você precisa, você vai encontrar em Jesus Cristo. Só Ele pode te dar a paz que excede todo entendimento. Será que você consegue entender isso? A paz que excede todo entendimento, Ele pode te dar em meio ao caos. Ele pode reverter um diagnóstico médico. Ele pode transformar a sua família, a sua vida, a sua história. Quando você pensa que é o fim, Ele fala, não é o fim, é apenas o começo. Quando vem aquela tristeza, eu vou tirar a minha vida, Ele fala, não, eu dei a minha por você, não tire a sua. Eu já dei a minha por você, a minha graça te basta. Se beneficie agora da minha graça. A graça do Senhor Jesus, ela é maravilhosa, podemos nos deleitar nela. Quando vem a tristeza profunda e vai se transformando em depressão, Ele fala, eu sou a sua alegria. Se contente em mim, não na circunstância, nas coisas. Mas o Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa força, socorro bem presente na hora da angústia. Deus, socorro, está difícil. Ele fala, você consegue mais um pouco, caminha mais um pouquinho, você está quase chegando. E o último ponto é, o fim chegará, como nós lemos no verso 30. O fim chegará, isso ainda é real, isso ainda vai acontecer sim. E para onde você quer ir? Para onde você quer ir? A escolha é nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele falou, eu entreguei o meu filho em uma cruz por vocês. Eu amo vocês com amor incondicional. Eu dou a minha graça para vocês, é de graça. Eu te dou a minha alegria, a paz que excede todo entendimento. Agora cabe a vocês escolher para onde vocês querem ir. Quem vocês querem ser? O trigo ou o joio? O que vocês querem herdar? O céu ou o inferno? Isso é coisa do passado. Não é. Continua sendo realidade. Isso não mudou. O que mudou foi o mundo, o que muda somos nós. A palavra e Deus nunca mudará. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E cuidado para não ser contaminado, por isso que nós devemos estar atentos, orando, jejuando, estudando a palavra, para que não seja qualquer pessoa que venha falar alguma coisa e venhamos concordar. Não é tudo que nós ouvimos que é o que nós devemos guardar em nosso coração.
Aquilo que serve para você, guarda. Fala, não, isso daqui está dizendo com a palavra do Senhor, eu concordo. Isso eu guardo. Ah, isso que ela disse, eu não concordo. Não guarde, não caia em qualquer conversa, não caia em qualquer coisinha. Não escute as outras vozes, como eu disse no domingo de manhã. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. E Ele quer você morando ao lado dEle na eternidade. É isso que Ele está esperando. Eu fico imaginando Jesus, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de poder ter todos eles pertinho de mim, os meus filhos amados. Queira também estar com o Senhor Jesus. Queira também estar pertinho do Senhor Jesus, porque Ele te quer pertinho dEle. Queira o Senhor todos os dias da sua vida. Busque Ele intensamente. E lembre-se sempre, a escolha é sua. Você quer ser joio ou você quer ser trigo? E não se esqueça que isso, quem diz quem é joio e quem é trigo, é o Senhor Jesus, não somos nós. O nosso dever dentro de uma igreja, na nossa casa, na nossa comunidade, não é apontar o dedo e falar, esse é joio, esse é trigo. Não, o nosso dever é amar a todos. A todos. Deus não fala, ame a esse. Não, Deus fala, ame todos. Como a ti mesmo. É um mandamento do Senhor Jesus. Cuide do seu próximo. Se coloque de pé. Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos. Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por ter se entregue em uma cruz por nós. Obrigada porque hoje nós temos livre acesso ao Pai, isso é tão gostoso, Senhor. É tão bom saber que o que nós vivemos aqui hoje é passageiro e a eternidade será ao seu lado, Senhor. E todos os dias poderemos declarar que Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Que toda essa dor, tribulação é passageira, porque a nossa vida é contigo, Senhor. E que todos nós possamos permanecer como trigo na plantação do Senhor. E que no último dia, quando o Senhor vier, possamos fazer parte, Senhor, da colheita do trigo e não do joio. E aqueles, Pai, que estão sendo convencidos pelo maligno, ó Deus, que o Senhor possa incomodá-los. É o Espírito Santo que incomoda. Espírito Santo, visita aquelas vidas, ó Deus, que estão desanimando. Visita aqueles que estão pensando em se suicidar. Visita aqueles que têm depressão, síndrome do pânico. Entra no coração dessas pessoas agora e transforma todo o diagnóstico. Nós repreendemos agora todo espírito de morte, nós repreendemos agora toda tristeza profunda e profetizamos a paz do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, a vida de Deus. Você tem dentro de você o fôlego do Senhor Jesus, a vida de Deus corre em suas veias. Espírito Santo de Deus, a dor é momentânea, mas a eternidade, a alegria do Senhor é para todos sempre. Não perca a fé, não perca a esperança, não desanime, continue firme nos pés do Senhor. Vale a pena permanecer firme aos pés do Senhor. Escolha todos os dias ser trigo. Escolha todos os dias amar o seu próximo. Escolha todos os dias orar pelo seu irmão. Quando vier a vontade de falar mal de alguém, profetiza bênção sobre ele. Toda vez que vier um nome na sua cabeça, que você venha orar por essa pessoa. Deus, eu falo isso a começar em mim, Jesus. A começar em mim, ó Deus. A começar em mim, Jesus. Essa palavra primeiramente veio para mim, ó Deus. E que eu venha pôr em prática a sua palavra todos os dias da minha vida. Espírito Santo, muito obrigada por essa tarde, por esse privilégio de estarmos aqui para adorar o seu nome. Muito obrigada, porque o Senhor já está aqui, já esteve, o Senhor está aqui na verdade, ó Deus, porque nós podemos te sentir. O Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estaria, e eu creio que o Senhor está aqui nesta tarde, e eu creio que o Senhor está indo ao encontro de cada necessidade, ó Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor renova as nossas forças todos os dias.
Muito obrigada, Senhor Jesus, e que nós venhamos estar sempre atentos, ó Deus, sempre vigilantes, permanecendo fiéis ao Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por este culto. Nos leve em segurança, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal, de todo assalto, de todo acidente, nos livra de toda seta de Satanás, nos livra de toda contenda e confusão, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor Jesus. E que toda a programação durante essa semana da igreja que ainda irá ocorrer na quinta, o culto, domingo de manhã, domingo à noite, sábado, grupo de jovens, todas as reuniões sejam abençoadas por Ti, Senhor. Que possamos ver vidas Te aceitando como Senhor e Salvador. Que possamos ver vidas sendo curadas para a glória do Seu nome. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão e vai na paz do Senhor Jesus.